Fala, mocitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, aqui no nosso roteiro de hoje, quarta-feira, nós teremos alguns versos adicionais. Então, já pegue aí a sua Bíblia. E aí, vamos agora abrir no texto que está em Isaías. Texto que está em Isaías 40, verso 13 e 14. Já achei aqui, se você não achou, se você não achou ainda, você pode pausar o vídeo para poder encontrar. E se eu falar algum momento estranho, é porque eu mordi a língua aqui atrás, quando eu tava fazendo meu exercício lá na CrossFit. E aí, às vezes quando eu tô falando, incomoda. E aí, se eu ficar falando, às vezes, com a boca fechada, tipo, assim, é por causa disso, entendeu? Vamos lá. Continuando. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Veja só, aqui está mostrando sobre, tipo, quem ensinou Deus todas essas coisas. Não Deus, que eu estou me referindo a Jesus. Mas quem mostrou todas essas maravilhas para Deus? Ele quem criou tudo isso faz parte do caráter de Deus. Isso que é bem interessante. Agora nós vamos nos abrir em João 1, verso 10 a 12. Opa. Acabou que fugiu do lugar onde onde estava marcado aqui. Só vou achar aqui, meu Deus. Estava aberto lá em Lucas, eu estava voltando. Aí, João 1, verso 10 e até o 12. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja só que interessante. Aí que vem falando sobre como ele veio para o mundo, demonstrando que ele é Deus, que ele veio para o mundo, para os que eram seus, para o seu próprio povo, mas eles não receberam. Isso que às vezes dá um baque. Né? A gente vai falar sobre isso, sobre a conversão que o pessoal teve, mas não aplicava diariamente. E agora a gente vai ver o texto que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, verso 1. Não. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Não, deixa. 1 capítulo 1, verso 3 já está aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui está falando. Então, né? Acabou caindo a lição. Então, vocês perceberam que nos últimos vídeos eu tô meio desastrado. Mas vamos lá. Sabe, nesses versos aqui a gente pode ver que teve alguns pontos em comum com a história dessa semana, sobre o que a gente está falando. Sobre conversão. Já, já anota essa palavra-chave em algum lugar, porque conversão é o que está falando sobre toda essa semana. Sabe? Esses textos bíblicos adicionais que a gente acabou de ler falam sobre algumas transformações que acontecem na vida daqueles que aceitam Jesus como Salvador. Pode ser por meio do batismo. Aliás, se você ainda não se batizou, eu recomendo, tá? Eu batizei com 8 anos, dia 22 de setembro de 2019. Ô, louco, decorei. Foi uma experiência muito gratificante. E, sabe, isso a gente chama às vezes de conversão. Ah, será que é só isso? Só entrar nas águas do batismo, é, se batizar naquelas águas, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Mas é só isso? Não tem mais nada depois disso? Tipo, a conversão deve ser feita diariamente. Mesmo que talvez você ainda não tenha se batizado, você carregando o nome de Cristo, você tem dado esse mesmo exemplo para seus colegas, amigos, professores, sabe? Tipo, se fosse hoje, como é que tá a sua conversão hoje? Se fosse algum clima, será que estaria ensolarado, ou chuvoso, ou gelado? Deixa aqui nos comentários, tá? E sabe,
a conversão, como eu disse, é um processo diário. Nós devemos nos apegar à Bíblia, a palavra de Deus, diariamente para permanecermos firmes. Tipo, a Bíblia é o nosso manual de instrução, a manual de instruções. Se você já viu alguém conseguir fazer algo completamente certo sem ter nenhuma instrução sobre como fazer tal coisa, então, sabe, a gente não consegue viver a vida aqui na Terra como Deus planejou, mesmo a Terra estando no estado atual que está, a gente não consegue. Nós não devemos nos contaminar com o estado que ela está. Nós devemos seguir o plano original que está descrito aqui na Bíblia, sabe? É isso que a gente deve ver. Será que a gente consegue realmente viver verdadeiramente desse jeito? Sabe? Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se inscreva aqui no canal, porque amanhã a gente vai ter alguns comentários do livro O Libertador, que é muito legal. Traz algumas curiosidades. Então não perca, vejo vocês amanhã. Tchau!